TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, 23 de março, e você vai ver a seguir. Bauerfest e Museu Imperial conquistam prêmios da revista Veja Rio. Dayuse, hotéis e pousadas convidam petropolitanos a redescobrirem a cidade como visitante. Corrida ganha espaço como alternativa para a saúde e qualidade de vida. Nova Friburgo anuncia recurso para a cultura. Impulsionado pelo Carnaval Carioca, Rio de Janeiro recebe 310 mil turistas estrangeiros em fevereiro. Agora, o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A Bauerfest e o Museu Imperial foram premiados na noite de quinta-feira pela revista Veja Rio. A festa alemã venceu na categoria de eventos mais amados do Rio e o Palácio de Veraneio da Família Real foi reconhecido na categoria de Centro Cultural. O reconhecimento celebra iniciativas que conquistaram o público e se destacaram pela relevância cultural, turística e afetiva junto à população. A tradicional Bauerfest foi reconhecida como o evento mais amado do estado do Rio de Janeiro, em premiação promovida pela revista Veja Rio. O Museu Imperial também foi premiado na categoria de Centro Cultural mais amado. Então a Bauerfest ela vem nos premiar mais uma vez, mostrando todo o poder e a força dessa festa, que movimenta toda a nossa economia, atrai um grande número de turistas. Então, para nós é motivo de muito orgulho. A cerimônia aconteceu na noite de quinta-feira, dia 19 de março, no Hotel Windsor, no Flamengo, na capital fluminense. O prêmio da Bauerfest foi recebido pelo empresário Rodrigo Paiva, pelo secretário de Turismo de Petrópolis, Ney Carvalho, e por Márcio Raubrit, presidente do Clube 29 de Junho, entidade diretamente ligada à festa alemã. E faz valer a questão de nós termos o reconhecimento da capital germânica do estado do Rio de Janeiro, graças à Bauerfest. Parabéns a todos os envolvidos, o nosso agradecimento a todos que trabalham em prol dessa festa, que é, sem sombra de dúvidas, o maior evento da nossa cidade. A Casa de Santos Dumont, que também fica em Petrópolis, foi indicada na categoria de Centro Cultural e terminou em segundo lugar. Nos eventos, além da Bauerfest, o Rock the Mountain também estava na briga pelo prêmio, mas ficou na terceira colocação. Conhecida nacionalmente como destino de turismo, Petrópolis recebe visitantes de várias partes do país durante todo o ano. Mas a cidade também tem muito a oferecer para quem mora aqui. Museus, parques, restaurantes e até hotéis como opções de day use são alternativas para que os próprios petropolitanos redescubram os atrativos da cidade imperial. Patrimônio histórico, clima de serra e uma forte tradição cultural fazem de Petrópolis um dos destinos turísticos mais conhecidos do estado do Rio de Janeiro. Mas a proposta é que esses atrativos não sejam explorados apenas por quem vem de fora. Passeios por museus, visitas a pontos turísticos e caminhadas em parques são algumas das experiências que também podem fazer parte da rotina dos moradores. Entre os espaços mais procurados estão o Palácio de Cristal, um dos cartões postais da cidade, a Catedral São Pedro de Alcântara, no Centro Histórico, além da Casa de Santos Dumont e do Museu Casa do Colono, que preservam parte importante da história de Petrópolis. Para quem prefere atividades ao ar livre, os parques Cremeri de Itaipava oferecem áreas verdes ideais para caminhadas, piqueniques e momentos de lazer em meio à natureza. Nas ruas, os petropolitanos têm sugestões para melhorar o aproveitamento desses espaços. Eu gosto do Cremeri. Acho uma pena que ele fecha muito cedo. Quando chega o verão, que é o maior calor, 6 horas da tarde, ela está fechando 5.
Poderia ser um pouquinho mais tarde, um pouquinho, né? Que ali tem lugar, muita foto que dá para o pessoal tirar. Meu pessoal vem do Rio, adora tirar foto ali. Só o problema é os horários, né? Mesmo morando na cidade imperial, muitos petropolitanos ainda não conhecem ou frequentam os principais pontos turísticos. Entre os principais motivos estão a falta de tempo na rotina e até o desinteresse em explorar o que está tão perto. Por isso, a proposta é justamente mudar esse olhar, incentivando os moradores a redescobrirem a cidade e valorizarem os próprios atrativos. As pessoas daqui, de repente, não têm muito interesse em conhecer os pontos turísticos do lugar. Eu visitei o museu, visitei a Casa de Santos Dumont, mas por curiosidade, que até então nunca tinha ido. Fui, conheci, gostei, recomendo as pessoas visitarem os pontos turísticos. Mas acho que de repente o que está faltando no pessoal é isso, é interesse. Problema de tempo também, hoje em dia o tempo é coisa rara, coisa escassa. Hotéis e pousadas da região também oferecem opções de day use, que permitem aproveitar a estrutura dos espaços durante o dia. A prática tem ganhado espaço e inclui acesso a áreas de lazer com piscinas, saunas e jardins, além de opções gastronômicas e atividades em meio à natureza. Além de proporcionar momentos de descanso e lazer, a iniciativa também incentiva os moradores a conhecerem melhor os atrativos da própria cidade e fortalecer o turismo local durante todo o ano. Olha só, gente, como estamos falando de Petrópolis, hoje, segunda-feira, a Casa do Trabalhador recebe o Conexão Emprego e Cidadania, um evento gratuito que reúne oportunidades de emprego, qualificação profissional e diversos serviços para a população. Estamos aqui ao vivo com a Evelyn, que está lá na Casa do Trabalhador e que vai trazer mais informações para a gente sobre. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Fala mais sobre essa ação de hoje. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, uma ação bem legal. Ela começou hoje às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde, aqui na Casa do Trabalhador, que fica no centro de Petrópolis, aqui na rodoviária. Bom, ao longo do dia, os participantes podem cadastrar, imprimir currículos, receber orientações para microempreendedores, além de acessar serviços de cidadania e participar de palestras sobre preparação para processos seletivos. O evento também oferece ações de saúde, como orientações, aferição de pressão e testes de glicemia. A programação inclui ainda informações sobre cursos profissionalizantes, serviços do Detran RJ e corte de cabelo masculino gratuito. A iniciativa busca criar o processo a oportunidades, promover a inclusão social e aproximar a população dos seus direitos. Então, lembrando que a ação vai até às 5 horas da tarde desta segunda-feira, dia 23 de março. Como eu disse no início, é uma ação bem interessante, realmente é para aproximar, né, o trabalhador da oportunidade. Eu acho muito válido. Para quem não veio, ainda dá tempo. Volto com você, Mariana. Pois é, Evelyn, como você falou, para quem ainda não foi, dá para ir até hoje 5 horas da tarde. Fica ali no terminal rodoviário aqui do centro, né, de Petrópolis. Então, quem estiver interessado em alguma oportunidade de trabalho, alguma informação sobre o mercado de trabalho, é só ir até a Casa do Trabalhador até as 5 horas da tarde de hoje, segunda-feira. Não percam e aproveitem. Evelyn, muito obrigada pelas suas informações, viu? Olha só, gente. A prática de atividade física é fundamental para prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida. Segundo especialistas, exercícios regulares ajudam no combate a problemas como doenças cardíacas, diabetes e até depressão. A corrida tem se destacado como uma opção acessível para quem quer sair do sedentarismo. Sem a necessidade de academia, a prática pode ser feita ao ar livre e adaptada a diferentes rotinas. Você pode sair não só para praticar a corrida, assim como para caminhar e para praticar uma série de outros esportes que podem ser feitos ao ar livre, para que a pessoa possa conseguir esses resultados a nível de condicionamento cardiorrespiratório e força muscular. Além do exercício aeróbico como a corrida, o treinamento de força é importante para a manutenção da massa muscular. Para quem está começando, o cuidado principal é evitar exageros. A orientação é intercalar caminhadas com corridas leves, respeitando os limites do corpo. A gente tem um consenso na ciência hoje sobre o exercício físico no combate às doenças crônicas, como cardiopatias, diabetes, câncer. E a gente sabe também que para uma qualidade de vida e para que a gente viva mais, é fundamental que a gente pratique exercícios que
que são aeróbios, que melhoram o condicionamento cardiorrespiratório, assim como exercícios de força para manutenção da massa muscular. Outra dica importante é buscar orientação profissional. O acompanhamento ajuda a definir intensidade, distância e evita lesões. A pessoa tem que tomar cuidado nos primeiros passos dentro da corrida, alternar momentos de caminhada com corridas leves, respeitando o seu corpo, ouvindo o seu corpo, e com o tempo ela vai ter noção do avanço, da progressão do condicionamento e vai melhorando a cada semana para que ela possa, aí sim, ultrapassar distâncias e tempo de corrida. Com treinos personalizados, é possível atender desde iniciantes que buscam correr 5 km e até atletas que querem completar uma maratona completa com 42 km. E o convite para quem ainda não começou é direto. Você que está inativo, você que está sedentário, não deixe de dar o seu primeiro passo na corrida, venha viver tudo que a corrida tem para te oferecer, seja na parte física ou na parte mental. Confia e vai, dê o primeiro passo. Gente, bem importante e bem legal também, né? Carretas de grande porte subirão a Serra de Petrópolis pela pista de descida em operação prevista para ocorrer na madrugada do dia 24, virada de hoje para amanhã, terça-feira, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão da pista de descida exigirá a interdição total do trecho entre o quilômetro 80 e o quilômetro 102, no sentido Rio de Janeiro. A operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida, que é de traçado quase centenário. Equipes da Elovias e da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar toda a operação, que poderá ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis. Para obter informações atualizadas sobre as condições do tráfego na BR-040-495, o usuário deve ligar para o número 0800 040 045 ou pelo WhatsApp no DDD 21 98040 0113. Agora, mudando de cidade, a Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anunciou o lançamento da plataforma digital Conecta Cultura e a abertura do edital de O Financeiros 2026. A gestão municipal vai investir R$500 mil em recursos próprios para levar formação artística gratuita a diversos territórios da cidade. O repórter Gabriel Toledo é quem tem mais informações. O Conecta Cultura, que já está no ar, torna-se a partir de agora o canal oficial de diálogo entre a Secretaria e os fazedores de cultura. A ferramenta foi projetada para reduzir a burocracia e aumentar a transparência, reunindo em um único ambiente virtual o cadastro de artistas, o acompanhamento de projetos, editais abertos e informações atualizadas sobre as políticas públicas do setor. Basta acessar o site conectaculturanf.com.br. Completando a inovação tecnológica, a Secretaria abriu nesta sexta-feira as inscrições para o edital de Oficineiros 2026. O objetivo é credenciar propostas de oficinas nas áreas como teatro, dança, cultura, música, audiovisual, artes visuais, literatura e cultura popular, para serem desenvolvidas nos equipamentos da cultura e demais espaços culturais pertencentes ou vinculados ao município de Nova Friburgo. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E o Rio de Janeiro registrou um crescimento de 18,5% na chegada de turistas internacionais em fevereiro. Foram mais de 310 mil visitantes estrangeiros, contra cerca de 262 mil no mesmo período do ano passado. O resultado reforça o papel do Estado como principal porta de entrada do turismo internacional no Brasil. O desempenho positivo é atribuído principalmente ao Carnaval Carioca, considerado o maior espetáculo da Terra. O evento atraiu milhares de turistas e consolidou uma tendência de crescimento que já vinha desde janeiro, quando o Rio também registrou alta na chegada de visitantes. Os dados divulgados pela Embratur, Ministério do Turismo e Polícia Federal, mostram que o estado segue como um dos principais destinos internacionais do país. E o crescimento do turismo não só movimentou
movimenta a economia, mas ajuda a reforçar a imagem do Rio de Janeiro no exterior. E quem visita a cidade ajuda a gerar empregos em diversos setores. Entre os principais países que mais enviaram visitantes ao Rio estão Argentina, Chile e Estados Unidos. Na Europa, também se destacam França e Reino Unido. Em todo o Brasil, o Carnaval de 2026 recebeu cerca de 300 mil turistas internacionais em apenas uma semana, gerando quase 186 milhões de dólares em receita. Os números confirmam o momento positivo do turismo e mostram que o Rio de Janeiro segue como um dos principais destinos do mundo. E você vai ver no próximo bloco. Homens são mortos a tiros no Caxambu, em Petrópolis. 3 homens são presos por tráfico de drogas em Petrópolis. Mulher com 21 anotações criminais é identificada em Petrópolis. Polícia Militar interrompe tortura e prende 2 homens em 3 rios. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 6 mil pinos de cocaína na BR-116 em Teresópolis. Tribunal Regional Eleitoral cria força-tarefa para blindar eleições da influência do crime organizado. Petrobras diz que está entregando todo o combustível produzido. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. 2 homens foram mortos a tiros no bairro Caxambu, em Petrópolis. As 2 vítimas, segundo a Polícia Civil, possuíam registros relacionados à lei de drogas, ou seja, inclui passagens por tráfico e posse para uso. A ação foi realizada na manhã de sábado. O repórter Gabriel Toledo tem mais informações.
A primeira ocorrência foi registrada na servidão Elisa Múcio Peixoto, onde foi encontrada a vítima de 24 anos sem vida com múltiplos disparos de arma de fogo. No local foram encontrados diversos estojos e munições. Segundo a Polícia Civil, levantamentos apontam que a vítima possuía registros relacionados à lei de drogas, incluindo passagens por tráfico e posse para uso. Na outra ocorrência, na rua Francisco Peixoto da Costa, a cerca de 300 a 500 metros do primeiro crime, foi localizada outra vítima, de 43 anos, também em óbito, atingida por disparos de arma de fogo em uma área conhecida como Morro dos Anjos. No local foram encontradas cápsulas de munição compatíveis de pistola. De acordo com os levantamentos, a vítima possuía 9 anotações criminais, com registros por tráfico de drogas e outros delitos, além de histórico no sistema penitenciário. Ainda de acordo com a Polícia Civil, ambos os crimes indicam possível relação com o tráfico de drogas na região. As ocorrências foram encaminhadas para a 105ª Delegacia de Polícia, que fica responsável pelas investigações. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E a Polícia Militar realizou uma importante ação contra o tráfico de drogas na última sexta-feira, no bairro São Sebastião, também aqui em Petrópolis. Na ocasião, 3 homens foram presos e uma grande quantidade de drogas foi apreendida. Os suspeitos utilizavam um imóvel abandonado na localidade como ponto de armazenamento de drogas. Os agentes foram até o imóvel abandonado na rua Alexandre Fleming, no São Sebastião, em Petrópolis. O local era utilizado como ponto de armazenamento de drogas. Um homem de 22 anos, ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir por um muro, mas acabou sofrendo escoriações leves no braço e foi detido. O suspeito foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento do Cascatinha e posteriormente preso. O interior do imóvel não possuía qualquer mobília ou características de residência e era utilizado exclusivamente para atividade criminosa. No local, outros 2 suspeitos, de 20 e 31 anos, também foram presos. No interior do imóvel, foram encontrados 125 pinos de cocaína, 94 tabletes de maconha e 3 aparelhos celulares. Todo o material apresentava características típicas do tráfico, inclusive com referências a áreas dominadas por facção criminosa da região. De acordo com a Polícia Militar, o acusado de 31 anos possui uma extensa ficha criminal, com mais de 10 anotações por crimes diversos, e encontrava-se em liberdade desde o último dia 6 de março. Após a apreciação da autoridade policial, os acusados foram autuados por tráfico de drogas, permanecendo presos à disposição da Justiça. E uma mulher com 21 anotações criminais foi presa em Petrópolis. Ela é suspeita de envolvimento em diversos furtos na cidade, incluindo crimes ocorridos nos últimos dias 15 e 17 de março e também no último sábado. O repórter Gabriel Toledo volta aqui e traz mais informações sobre. O primeiro caso foi registrado no dia 15 de março, na rua Coronel Veiga, onde as vítimas relataram o furto de equipamentos de alto valor no interior de uma casa, incluindo 2 câmeras avaliadas em 18 e 12 mil reais, além de acessórios, totalizando aproximadamente 40 mil reais. Também foram levados dinheiro, documentos e cartões bancários. Já no dia 17, durante as investigações, a suspeita foi localizada com cartões bancários pertencentes a uma outra vítima. A mulher foi abordada, encaminhada para a delegacia, ouvida e liberada, sendo constatado que ela possui 21 anotações criminais. E no último sábado, após uma nova denúncia, a suspeita foi novamente localizada por policiais militares na Rua Teresa. Durante a abordagem, foi reconhecida por uma vítima como autora de um furto em uma pousada no bairro Alto da Serra, onde foram levados um laptop e uma bolsa. E mais uma vez, ela foi abordada, conduzida para a delegacia. E como não houve flagrante, ela foi ouvida e liberada. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. Ainda nesse assunto, a Polícia Militar interrompeu uma sessão de tortura e prendeu 2 homens no bairro Cantagalo, em Três Rios, neste domingo. A vítima, um adolescente de 17 anos, estava sendo agredido e poderia ser executado, segundo a corporação.
Policiais militares do 38º Batalhão realizaram uma ação no bairro Cantagalo, em Três Rios, que resultou na interrupção de uma sessão de tortura e na prisão de 2 homens. Ao chegarem no local, as guarnições realizaram um cerco tático e conseguiram acabar com as agressões contra a vítima, um adolescente de 17 anos que, segundo relatos, estava sendo agredido por suspeitos ligados ao tráfico de drogas. Além disso, segundo os agentes, havia indícios de que a vítima poderia ser levada para execução, o que foi prontamente evitado pela intervenção policial. De acordo com as investigações, o motivo seria a perda de uma arma de fogo e de uma carga de drogas que estavam sob responsabilidade do jovem. Durante a ocorrência, 2 homens foram presos em flagrante. Além disso, uma mulher de 25 anos foi conduzida para a 108ª Delegacia e responderá em liberdade. O adolescente, após atendimento médico, também foi autuado por envolvimento com tráfico e responderá em liberdade. Mais um dia de operações do 38º Batalhão, no qual um elemento, após denúncia da sala de operações, o elemento estava sendo torturado por ter perdido uma pistola e carga de entorpecentes do narcotráfico. Chegamos, no momento, pegamos em flagrante aí 3 pessoas torturando o nacional, onde foram presos em flagrante. Salvamos mais essa vida, mesmo sendo na prática errada. Vidas são vidas. Uma pá e um cabo de enxada usados para agredir o mesmo foram apreendidos no local e todos encaminhados à sede 108DP. Na ação, também foram encontradas drogas, entre elas cerca de 150 gramas de cocaína, 20 unidades fracionadas da mesma substância e 6 pedras grandes de crack. Os homens vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lesão corporal. Na madrugada da última sexta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 6 mil pinos de cocaína durante patrulhamento na BR-116, na altura de Teresópolis. De acordo com o motorista do veículo, as drogas tinham o município de Além Paraíba, em Minas Gerais, como destino final. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta de 00h30, os agentes da PRF abordaram um veículo com 2 passageiros durante um patrulhamento na rodovia. Na abordagem, os agentes constataram que o condutor não possuía carteira nacional de habilitação. Na vistoria do automóvel, foram encontradas diversas sacolas plásticas contendo aproximadamente 6.740 pinos de cocaína. Em conversa com os policiais, o homem informou que o material seria transportado do Rio de Janeiro até o município de Além Paraíba, em Minas Gerais. Por isso, o condutor e o passageiro foram presos em flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis. E com o objetivo de combater a influência do crime organizado nas eleições agora de 2026 e suas tentativas de infiltração na política, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o TRE, instituiu o Grupo de Trabalho Unificado de Defesa da Integridade Eleitoral. A iniciativa busca coordenar e integrar as ações dos órgãos especializados, promovendo o compartilhamento de informações para uma atuação articulada em rede. A medida é motivada pela necessidade de impedir que o domínio territorial exercido por grupos criminosos, como tráfico de entorpecentes, milícias e narcomilícias e os recursos oriundos de atividades ilícitas, resultem em coação ao eleitorado, financiamento ilegal de campanhas ou registro de candidaturas vinculadas ao crime. A iniciativa busca coordenar e integrar as ações dos órgãos especializados, promovendo o compartilhamento de informações para uma atuação articulada em rede. O comitê, criado pelo desembargador Cláudio de Melo Tavares, presidente da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, teve o plano de trabalho aprovado na última quinta-feira. A integração vai atuar em 2 frentes. A primeira é voltada para identificação, análise e substituição dos locais de votação considerados de risco. O segundo eixo é dedicado para o compartilhamento de dados para possíveis candidaturas vinculadas ao crime organizado. O novo grupo reúne representantes da Procuradoria Regional Eleitoral, do Comando de Polícia Militar do Leste, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, das Polícias Rodoviária Federal, Militar e Civil, além de magistrados da Justiça Eleitoral e de diferentes setores técnicos e administrativos do Tribunal Regional Eleitoral. Agora, mudando de assunto, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, que é a SEDCOM, e também o PROCON-RJ, intensificaram a fiscalização sobre a distribuição de combustíveis no estado do Rio de Janeiro para apurar possíveis aumentos injustificados nos preços ao consumidor.
A ação foi realizada na última sexta-feira na refinaria de Duque de Caxias, na Reduc. A ação foi realizada por equipes da SEDCOM e do PROCON, em parceria com a Delegacia do Consumidor e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados, com o objetivo de verificar se há retenção de combustíveis nas bases de abastecimento das distribuidoras, com a intenção de provocar escassez e manipular artificialmente o preço do produto para o consumidor, e também a redução de pedidos dos postos e se há combustível suficiente para abastecer o Estado. A distribuidora Vibra Energia foi fiscalizada e deve apresentar, no prazo de 5 dias úteis, documentos fiscais de compra e venda de combustíveis, relatórios de comercialização, demonstrativos de formação de preços e controle de estoque referentes aos últimos 45 dias. A medida tem como objetivo verificar a compatibilidade entre custos, preços praticados e a disponibilidade do produto. A notificação foi fundamentada no Código de Defesa do Consumidor e ocorreu após a empresa informar que não possuía acesso imediato às informações no momento da fiscalização. A DECOM também instaurou o procedimento para investigar crimes contra a ordem econômica. A SEDCOM e o PROCON RJ também já notificaram a Ipiranga, a Raizen, a Ali Combustíveis e a Refit para que prestem esclarecimentos sobre possíveis aumentos injustificados nos preços do Estado. A medida foi adotada após denúncias de consumidores e reportagens sobre a elevação nos preços. As empresas deverão informar se houve reajustes recentes e apresentar documentos que comprovem a formação de preços e a variação do valor praticado nos últimos 45 dias. E ainda nesse assunto, a Petrobras afirmou em nota que continua entregando ao mercado todo o volume de combustíveis produzidos em suas refinarias, que estão operando em carga máxima. A companhia diz ainda que tem ampliado e antecipado entregas para as distribuidoras, fornecendo volumes de 15% superiores aos montantes acordados no início do mês. A manifestação ocorreu na última quinta-feira, dia 19, após a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, informar que vai notificar a Petrobras para que oferte imediatamente os volumes de combustíveis referentes aos leilões de diesel e gasolina de março deste ano, que haviam sido cancelados. A Petrobras disse que ainda irá analisar o teor completo da decisão da ANP e avaliar todos os detalhes e implicações envolvidas. Na quarta-feira, dia 18, a presidente da Petrobras disse que a suspensão do leilão de diesel e gasolina está diretamente ligada à necessidade de reavaliar os estoques. O mercado internacional de petróleo e derivados enfrenta cenário de incertezas por causa do conflito no Oriente Médio. Segundo ela, o leilão foi suspenso primeiramente porque há necessidade de reavaliar todo o estoque disponível. Segundo a ANP, após a notificação, a Petrobras deve apresentar detalhes sobre importações previstas, produtos a serem ofertados, preços de compra e venda, datas de chegada e nome dos navios e demais informações que aumente a previsibilidade do setor. A agência informou também que, até o momento, não identifica restrições à manutenção das atividades ou à disponibilidade de combustíveis no mercado doméstico, considerando as fontes usuais de suprimento do país e as importações. E você vai ver a seguir. Manipulação irregular de canetas emagrecedoras acende alerta sanitário no estado do Rio. Teresópolis inicia a reforma do Lago Iaci, na Granja Guarani. Prazo para declaração do Imposto de Renda 2026 começa nesta segunda. Rio celebra 15 anos do Circuito Mundial de Surf com impacto econômico e social. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instante. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego.
com mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. A Prefeitura de Teresópolis iniciou na última sexta-feira a revitalização do Lago Iaci, que fica localizado no bairro Granja Guarani. O local é um antigo atrativo turístico da cidade e vai ser totalmente reformado. Quem tem mais informações é o repórter Jonathan Joras. A reforma do lago é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Teresópolis e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Executivo, o prazo para finalizar a obra está estimado entre 6 a 7 meses. Segundo a Prefeitura, o espaço será reaberto para moradores e turistas com opções de lazer e convivência, incluindo cafeteria, área pet, quadra de esportes, pista de caminhada e parquinho infantil. O Lago Iaci fica na Granja Guarani e é considerado um atrativo turístico da cidade de Teresópolis. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Jonathan, por suas informações. E o uso das canetas emagrecedoras tem ganhado cada vez mais espaço nas redes sociais e também em clínicas estéticas. Mas a manipulação irregular desses medicamentos acende um alerta das autoridades de saúde. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, por exemplo, explica que a produção em lote por farmácias ou clínicas é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pode colocar pacientes em risco. Nos últimos anos, a busca por medicamentos utilizados no tratamento da obesidade cresceu, impulsionada principalmente pela divulgação nas redes sociais. Com a alta procura, também aumentou a oferta de versões manipuladas, muitas vezes apresentadas como alternativas mais baratas. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a manipulação em série desses produtos não é permitida na legislação sanitária. Medicamentos manipulados devem ser preparados de forma individualizada, com base em uma prescrição médica específica para cada paciente. Quando há produção em lote para venda ou distribuição, a prática passa a ser considerada fabricação irregular de medicamento, atividade permitida apenas para indústrias farmacêuticas registradas e autorizadas pela Anvisa. Além da irregularidade na produção, especialistas alertam que o uso desses medicamentos sem controle pode trazer riscos à saúde, principalmente quando se trata de produtos injetáveis. E depois de uso aparecem as complicações no fígado e até em outros órgãos. É o caso recente do alerta da Anvisa que suplemento com cúrcuma já mostrou ter potencial tóxico ao fígado. Segundo a Vigilância Sanitária, algumas das substâncias presentes nesses medicamentos são produzidas por processos biotecnológicos complexos, que exigem controle rigoroso de qualidade e segurança. Quando essas substâncias são manipuladas sem seguir os padrões adequados, o paciente pode receber uma dose incorreta ou até um produto sem eficácia terapêutica. A gente tem que sempre lembrar que algumas pessoas podem não ter nenhum problema, mas outras pessoas podem ter algum tipo de problema se usado em doses altas. Essas pessoas, principalmente gestantes, pessoas que têm alguma doença hepática prévia,
pessoas que usem algum tipo de medicação anticoagulante. Outro risco é a falta de garantia sobre a origem e qualidade das matérias-primas utilizadas. Medicamentos injetáveis precisam seguir padrões rigorosos de esterilidade, e qualquer falha nesse processo pode provocar infecções ou inflamações graves. A orientação das autoridades de saúde é que o uso desses medicamentos ocorra apenas com prescrição médica e acompanhamento profissional, e que os pacientes evitem produtos oferecidos em redes sociais ou em locais sem autorização sanitária. Antes de iniciar qualquer tratamento, o paciente precisa passar por uma avaliação médica e garantir que o medicamento utilizado seja regularizado e adquirido em local confiável. Olha só, gente, começou nesta segunda-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, agora do ano de 2026. Os contribuintes têm até o dia 29 de maio para enviar o documento para a Receita Federal. A expectativa do fisco é receber cerca de 44 milhões de declarações em todo o país. Devem apresentar a declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os contribuintes que moram no Brasil e receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ao longo de 2025. Também estão obrigadas a declarar as pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200 mil. A obrigatoriedade inclui ainda investidores que realizaram operações de venda em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e operações semelhantes com soma acima de R$ 40 mil ou que tiveram ganhos líquidos sujeitos à tributação. No caso da atividade rural, devem prestar contas ao fisco os contribuintes que tiveram receita bruta superior a R$ 177.920 no ano passado. A declaração deve ser feita exclusivamente pelos canais disponibilizados pela Receita Federal. Entre eles estão o programa gerador da declaração, que pode ser baixado no site do órgão, e o serviço Meu Imposto de Renda, disponível tanto no portal da Receita quanto no aplicativo para celulares e tablets. E o governo do estado celebrou os 15 anos do Circuito Mundial de Surf no Rio de Janeiro, com uma cerimônia que marcou a abertura simbólica da temporada 2026 e destacou o impacto do evento na economia do estado. A comemoração dos 15 anos do Circuito Mundial de Surf foi realizada no Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e reuniu autoridades e representantes da World Surf League. A cerimônia marcou a abertura simbólica da temporada 2026 do Championship Tour, que vai acontecer na praia de Itaúna, em Saquarema, conhecida como Maracanã do Surf e considerada uma das melhores ondas do país. O evento reforça o Rio de Janeiro como um dos principais palcos do surf mundial e conta com o apoio de 18 milhões de reais por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Celebrar esses 15 anos de parceria com a WSL. Então é um evento que tem números extraordinários na parte econômica, na parte do turismo. Então é um evento que a gente tem muito orgulho, que faz parte do nosso hall de eventos da Lei de Incentivo ao Esporte. A solenidade contou com a presença do campeão olímpico e mundial Ítalo Ferreira, um dos principais nomes do surf internacional. Sem dúvidas, isso é muito positivo, né? Porque tem um impacto social, né? Tanto dentro do esporte também, onde realmente a gente consegue atingir, né, novos públicos, trazer novas pessoas para dentro do esporte, né? Os números mostram a força do evento. Só na edição de 2025, cerca de 410 mil pessoas acompanharam a competição ao longo de 11 dias. O campeonato gerou mais de 2.600 empregos e movimentou 179 milhões de reais na economia de Saquarema. No total, o impacto chegou a 267 milhões de reais em todo o estado e ultrapassou 527 milhões de reais em nível nacional, o que beneficiou setores como turismo, transporte, comércio e serviços. Então quero dizer da nossa alegria, Ivan, dizer que no que depender de nós, esse evento vai perdurar por muitos e muitos anos. Além dos resultados econômicos, o evento também deixou um legado ambiental relevante, com a coleta de mais de 3 toneladas de resíduos recicláveis e redução significativa na emissão de carbono. E você vai ver no próximo bloco. Quase 65% das grandes indústrias brasileiras inovaram em 2024. Banco Central reduz juros básicos para 14,75% ao ano. Outono deve ser menos chuvoso e com temperaturas mais amenas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã, informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E o outono começou oficialmente às 11 horas e 45 minutos de sexta-feira, dia 20 de março. A nova estação começou com chuva em Petrópolis, mas a previsão é que o outono seja mais seco e com temperaturas amenas.
Na região sudeste, com destaque para a região serrana, as próximas semanas tendem a apresentar uma diminuição nas chuvas típicas do verão. Haverá ainda o aumento da atuação de massas de ar frio vindos do sul do continente, que vão contribuir diretamente para a queda gradual das temperaturas. No decorrer do mês de abril, as chuvas se tornam cada vez mais escassas, de forma que, a partir de meados, final do mês, a gente já praticamente está na transição, já tem estabelecido o período seco. As chuvas se tornam cada vez mais raras, no caso do Rio de Janeiro, da região serrana, normalmente associada ao avanço de frentes frias, quando traz umidade suficiente para isso. A meteorologista do INMET, Anete Fernandes, explica que o outono é um período de transição entre o fim das chuvas mais intensas e o início dos dias mais secos, criando um cenário de temperaturas mais amenas e agradáveis. Para esta estação, o volume de precipitação esperado gira em torno de 200 milímetros, reforçando a característica de um período menos chuvoso em comparação aos meses anteriores. A partir de maio, as massas de ar frio elas chegam à região sudeste com intensidade suficiente para provocar episódios frios, que corresponde à queda brusca de temperatura de um dia para o outro e à persistência por dias consecutivos de temperaturas mais amenas. Ainda de acordo com a meteorologista, as temperaturas devem ficar acima da média, já que a previsão é que as massas de ar frio atuem menos. Teremos frio sim, mas talvez numa frequência menor do que nós esperaríamos num ano de normalidade. Já a projeção do verão em Petrópolis era de uma estação menos chuvosa, com acumulados pluviométricos abaixo da média histórica para o período. No entanto, choveu mais do que o esperado. Entre 20 de dezembro de 2025 e 19 de março deste ano, os acumulados ficaram em 678 milímetros. Somente no mês de fevereiro foram registrados 261 milímetros. Eu só acho complicado o verão a questão de ser muito quente e essas pancadas de chuva mais à tarde, que é mais propício para essas catástrofes que infelizmente acontecem aqui em Petrópolis. Principalmente no verão, que tende a chover mais. Como é que você fica? Dá um pouco de medo, né? Principalmente para as pessoas que tem lugares que é perigosos, né? Onde eu moro, graças a Deus, não tem perigo, mas falar a verdade, todos os lugares tem, né? Mas dá um pouco de medo, sim, né? Para o advogado João Carlos, o verão em Petrópolis é uma das estações que mais causa preocupações. O verão, para mim, é o pior período que tem em Petrópolis, né? Porque a gente no verão, por causa dessa questão das tempestades que tiveram aqui, a gente tem assim, temor. O coração da gente vai se apaziguando, vai ficando tranquilo. E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, segundou por aqui, começamos mais uma semana, e a semana com uma estação nova, como a gente acabou de ver, o outono começou na sexta-feira, e agora estamos nos primeiros dias dessa estação, e é claro, a gente quer saber como é que fica o tempo e também as temperaturas, principalmente para amanhã, terça-feira, e por isso eu já estou aqui ao vivo com o Hugo Peterson, que é quem vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Hugo, tudo bem? Como é que fica o tempo e as temperaturas para amanhã aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde para você, Mariana. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui em mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E olha só, eu já posso adiantar para vocês, como a gente viu no Correio Petropolitano Debate, que as temperaturas ainda não estão sendo afetadas pela chegada dessa nova estação. A gente ainda está naquele período de transição, onde a gente não observa uma variação tão grande do finalzinho do verão para o início desse outono. Mas agora falando do tempo específico para cada cidade, vamos começar, é claro, por Nova Friburgo, onde a terça-feira vai ser de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, porém sem chuva. Os termômetros na cidade variam entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus Celsius, como vocês podem acompanhar aqui no telão. E em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e a noite. E as temperaturas vão subir um pouco em relação a Nova Friburgo, variando entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus Celsius.
Aqui em Petrópolis, sede da TV Correio da Manhã, o dia segue essa mesma tendência de Nova Friburgo. A terça-feira será de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva na parte da tarde, uma característica do verão que a gente também está vendo nesse início de outono. E à noite aqui na cidade, a chuva para. Os termômetros variam com a mesma temperatura de Teresópolis, mínima 16 e máxima de 26 graus. E agora descendo um pouquinho aqui no nosso telão e indo para a região centro-sul, em Paraíba do Sul, a previsão para terça-feira é de sol com algumas nuvens e, além disso, pode chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas na cidade variam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus Celsius. É claro, a temperatura um pouco mais elevada do que na região serrana, como já é de costume. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira também. À noite, a chuva para e o tempo fica firme. E assim como em Paraíba do Sul, os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus Celsius, então mantendo essa tendência da diferença climática entre justamente a região centro-sul e a região serrana, que já é histórica, e também a gente pode observar justamente aquelas características do verão, aquela chuva rápida ou a pancada de chuva no período da tarde para a noite, e também a gente pode observar as temperaturas ainda um pouco elevadas. Não está fazendo aquele calorão, mas a realidade, né, Mariana, é que não fez calorão em praticamente momento nenhum do próprio verão. Pois é, Hugo, a gente pode ver que amanhã aqui a previsão para todas as cidades é praticamente a mesma. É sol durante parte da manhã, aí à tarde vem aquela chuva, pode ocorrer chuva, principalmente na parte perto da noite, ali no finalzinho da tarde, o início da noite. Então, é claro, se você for sair de casa, leve aquele guarda-chuva e saia preparado. Mas, Hugo, muito obrigada por suas informações e essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. E vocês podem nos enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.